Primeira aula. Nessa primeira aula, o que nós vamos fazer? Então, é o primeiro módulo, tá? É o módulo 1. Então, no módulo 1, nós vamos ter que desenvolver o raciocínio lógico básico para que a gente possa desenvolver uma aplicação. Então, aqui nós vamos aprender sobre HTML, CSS e JavaScript. Minha caneta está com pouca tinta, peraí. Então nós vamos ver isso aí, tá? HTML, CSS e JavaScript. Mas o que nós vamos ver de HTML, CSS e JavaScript? Então, primeiro é o seguinte, para aprender a programar, a gente tem que aprender a lógica de programação, tá? Então, o que é a lógica de programação? É como resolver um problema. Então, eu vou dar um problema qualquer, isso aqui é um problema, e nós, para resolvermos esse problema, devemos ter uma sequência lógica para resolver qualquer problema. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, vamos resolver uma calculadora. Vamos fazer um programa hoje que eu vou ter aqui um campo, outro campo e um botão. Eu quero isso aqui, ó, um campo número 1, vamos chamar assim, ó, onde o usuário vai digitar um número 1, um outro campo número 2 e aqui um botão calcular. Então, eu acabei de criar um problema, baseado numa necessidade. Esse é o problema. Inclusive, eu vou até sugerir a gente fazer esse. Esse daqui, de fato, começar o nosso curso com esse aqui, que é bem simples. E aí nós vamos complicando, vamos aumentando a complexidade, tá? E vamos entendendo. Depois a gente vai aprender como coloca a marquinha. Sim. Assim, visual também, ou a gente vai aprender essa parte da... Não, visual também. Também? Visual. Deixar um negócio bonito também. Tá. Entendeu? Tá? Deixar... Meu amigo é publicitário, ele jamais ia aguentar ver uma coisa assim. Não, a gente né? não, a gente é o conteúdo, né? O resto é só uma embalagem. Né? Isso, a gente vai colocar a roupinha também. Tem Vamos pôr a roupinha também. Para o produto ficar pronto. Para o produto ficar pronto, exatamente. Primeiro vamos fazer ele pelado, Legal, né? Porque a gente nasce pelado. Né? Depois a gente põe uma roupinha. A roupinha deixa bonito, deixa elegante, com cor e tal, beleza? Faz esse trabalho aí, tá? Então nós vamos fazer isso também. Inclusive, esta é a parte mais fácil, inclusive. Deixar bonito, né? Assim, quando eu falo mais fácil, eu até me equivoquei no que eu falei. Não é deixar mais, não é mais fácil. Didaticamente falando, para ensinar, fica mais fácil de eu ensinar vocês começar a fazer uma tela elegante do que já ensinar você a escrevendo os códigos que vão ser a inteligência da calculadora. Quando eu falo inteligência, é o cérebro dela, é o que a gente não vê. Isso. E depois trabalha em cima. É tipo assim, a gente faz a telinha. Olha só, isso que nós estamos falando agora é exatamente o que eu queria que vocês entendessem, que é a lógica da coisa. Poxa, eu dei um problema. Eu queria falar sobre lógica, não era isso? Eu dei um problema. E a gente precisa raciocinar, pensar em como resolver esse problema. Isso é lógica de programação. Cara, e aí? Vou resolver esse problema. O que eu vou fazer? Meu amigo já falou aqui. Não, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um visual para ele? Vamos criar um visual. Então nós podemos colocar aqui, passo 1, criar a tela. Eu posso criar ela tosca, simples, sem nenhum efeito, sem nenhuma cor, sem nada. Só botão 1, botão 2, campo 1, campo 2 e um botão. Ou eu já posso criar ela e já dar uma cara para ela bacana, do que eu quero mesmo, por exemplo. Então eu posso criar a tela e depois nós podemos estilizar. Dar um grau nela. Entendeu? Vamos falar assim o português, né? Estilizar, olha só. Estilizar essa tela. E depois? Depois que eu der um grau na tela, eu desenhei a tela, estilizei ela, deixei ela bonita, o que eu preciso fazer? Preparar a engrenagem, o conteúdo para poder funcionar. E isso, eu tenho que de alguma forma apertar esse botão calque e ele fazer o quê? O que de fato ele... O visual é como se fosse a propaganda, né? E isso. Você tem que provar. Isso. Né? Fazer o produto, responder as expectativas. Responder as expectativas. Visual, né? Exatamente. Passar o conceito. Exatamente. Então vamos dar um nome para essa tarefa, para essa terceira tarefa que nós estamos criando aqui, que é fazer funcionar esse cálculo de fato. Tá? Nós podemos chamar de programar a calculadora. Né? Programar ela. Né? Então nós podemos fazer programar ela. Programar a calc. Tá? Uma coisa é você fazer a lataria dela.
né? O recurso visual, a interface com o usuário. Então, esses dois itens aqui, ó, é a interface com o usuário. E esse daqui é invisível. É o cérebro. Quando você conversa com uma pessoa, o que você está vendo dela? O que você vê dela? Você vê só o HTML e o CSS dela, que é o layout dela. O HTML, para deixar, é o que cria o corpo da sua página, e o CSS, que é o estilão. O cara faz um corte mais específico, um cavanhaque, um penteado diferente, uma cor que ele pinta ali, um topete, entendeu? Esse é o CSS, que é o style, né? É o estilo, que usa barba, outros não usam, isso varia. Mas o HTML é aquela coisa que todo mundo tem, né? Que são, né, cabeça, ouvido, tronco, é o corpo, certo? E o estilo é o que cada um vai adotar para si. Uns usam óculos, outros não usam, né? Uns são morenos, outros são mais claros, e assim vai. Esse é o CSS, é o estilo do cara, né? Da interface humana. E aqui também é a mesma coisa no visual. Aqui a gente até brinca com um colega nosso de programação que corta o cabelo, a gente fala que ele trocou o style CSS dele. Falei, mudou o CSS, eu mudei, cara. Aquela classe lá tava defasada, eu criei um outro estilo, agora estou usando Bootstrap. Ele fala assim, né? É umas tecnologias aí que existem, vai entender. Então, se o cara cortou o cabelo, ele mudou o estilo dele, mudou o CSS, tá? Agora, o que é a programação da calculadora? O programar a calc. Trazendo para o lado humano, é o que o cara está pensando, o raciocínio dele. Eu não sei, eu vou falar com ele vai raciocinar, vai pensar alguma coisa e vai me dar uma resposta. Se eu falar assim para o meu amigo aqui, como que é seu nome, meu colega? Otávio. Quanto que é 2 mais 2, Otávio? Hã? Me responde, por favor. 4. Eu não sei como que ele fez isso. Eu falei com a interface dele, falei, Otávio, me fala aí quanto que é 2 mais 2. Eu, usuário, falei com ele, com a interface visual dele. Mas o que ele fez? Hã? Ele pensou, ele raciocinou. Alguém lá dentro da cuca dele, que eu não estou vendo, fez esse cálculo e me entregou. Ou só buscou numa memória, ou ele resolveu. Talvez o 2 mais 2 é mais fácil ter buscado numa memória. É, exatamente. Mas me fala, por exemplo, 2 mais 2 mais 3 mais 5. 12. Hã? 12. Aí, 12. Agora não tem isso pronto, cara. Eu vou ter que processar isso. Não foi na memória, não é só buscar. Porque às vezes uma aplicação está gravado já as coisas, né? Está num banco de dados, a informação está gravada. Você só busca ela. Agora tem coisa que não está gravada, tem coisa que você vai ter que gerar na hora ali. Né? 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Cara, não tem nada, não tem nenhum lugar dizendo quanto que é essa operação. Eu vou ter que pensar aqui, raciocinar e fazer. E é isso que a gente vai fazer agora. A nossa calculadora, ela não vai decorar a soma de todos os números possíveis do mundo. Eu não vou colocar aqui o número, fazer todas as combinações. Aqui vai 1, aqui vai 2, aqui vai 1, aqui vai 3, aqui vai 1, aqui vai 4. E ela é infinita essa combinação de números. Eu tenho que colocar qualquer número aqui e dar o cálculo, tem que me dar a soma. Ele tem que processar isso. E é o que nós vamos fazer agora. Então, esses 3 passos que nós criamos aqui, isso se chama lógica de programação. Nós vimos o problema, dividimos o problema em 3 pedaços e vamos fazer esses 3 pedaços. Lembrando que cada pedaço desse, ele pode se subdividir em outros pedaços, tá? Isso aqui são chamando de partes do problema, tá? Existe um conceito em computação que a gente chama de divisão e conquista. Você tem um problema, você divide e você conquista. Então um problema maior, que é a calculadora, ela é a soma de vários subproblemas que você dividiu, que você quebrou. Então nós vamos fazer isso, tá? Então nós vamos quebrar isso daqui em várias etapas e vamos resolver uma por uma e no final a gente vai ter a calculadora pronta, tá? Vocês acreditam que a gente vai ter essa calculadora pronta hoje? Eu também acredito. Primeira coisa, acreditar. Acreditar, entendeu? Por mais que você esteja num mundo desconhecido, você fala, cara, eu acredito, cara. É possível. É porque é possível, né? Beleza? Então vamos lá.